Olá, acadêmica! Olá, acadêmico! É sempre bom poder falar para vocês sobre interpretação e hermenêutica jurídica e mostrar sua importância na aplicação do direito. Hoje, faremos uma análise de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que versa sobre a caracterização de bem de família de imóvel desocupado. Os devedores atacam a realização de penhora sobre esse imóvel que, mesmo estando desocupado, serve e está ligado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar. De outro lado, a parte credora sustenta que, uma vez desocupado o imóvel, descaracterizado está como bem de família. O artigo 5º da Lei do Bem de Família, a Lei 8.009 de 90, dispõe, vejam só, que para os efeitos de impenhorabilidade de que trata essa lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A parte credora, que requereu a penhora, sustentou judicialmente, quando da reclamação dos devedores sobre a penhora, que esse imóvel estava desocupado e, portanto, não se encaixaria na proteção trazida pelo artigo 5º da mencionada lei. Sabe-se que a garantia legal de impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana. Valor esse que o legislador optou por preservar em detrimento à satisfação executiva do credor. Consta do acórdão que essa proteção é fruto do movimento pela despatrimonialização do direito civil, que impõe uma releitura dos institutos à luz desse feixe axiológico trazido pela Constituição Federal, ou seja, uma verdadeira filtragem constitucional. Tudo isso na medida em que a interpretação das normas civis deve privilegiar sempre a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a igualdade substancial, previstas elas todas nos artigos 1º, inciso 3º, e 3º, inciso 3º e 4º da Constituição Federal, tendo, pois, como centro o ser humano e suas necessidades existenciais. Por conta da interpretação conforme a Constituição, o STJ editou duas súmulas. A primeira, a 364, que entendeu o alcance da garantia legal da impenhorabilidade ao imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. E a 486, que estendeu essa proteção àquele imóvel que esteja alocado a terceiros. Todavia, a renda obtida, ela deve ser revertida para a subsistência da família. De outro lado, afastou essa mesma proteção quando o imóvel desocupado não se demonstra apto ao cumprimento dos objetivos da Lei 8.009/90. Mas, para melhor compreensão do que estamos discutindo, você lembra a importância e o valor de uma súmula? Se sim, perfeito, ótimo. Caso tenha esquecido, acompanhe comigo. Súmula é proveniente do termo latino summa e significa resumo, síntese. Assim, em termos jurídicos, súmula é o resumo da jurisprudência predominante e pacífica de determinado tribunal, com a finalidade precípua de ser um farol de tal compreensão jurisprudencial, proporcionando estabilidade ao ordenamento. Vale lembrar, nesse momento, que a regra lá do artigo 5º dessa lei do bem de família não pode ser interpretada restritivamente. O que significa isso? Eu não posso restringir as hipóteses que ela possa abranger. Ao contrário, então, deve-se tratar de uma interpretação extensiva. Por quê? Porque se fala de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna. A regra, então, deve alcançar toda e qualquer situação em que o imóvel, ocupado ou não, esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar. É por isso, quando naquele dispositivo legal se afirma que residência, para fins de qualificação do imóvel como bem de família, é aquele imóvel único de que se serve a família para a moradia permanente, esse conceito aí não pode se limitar às situações em que o próprio devedor ocupa ininterruptamente o imóvel. Não é essa a única hipótese de abrangência da regra. A permanência a que faz menção o dispositivo legal tem o sentido de moradia duradoura, definitiva, estável, de modo a excluir daquela proteção os bens que são apenas utilizados eventualmente. Imagine aí uma casa de praia, uma casa de veraneio, uma casa em que você ocupa
por poucos períodos durante o ano. Porque se for contrário a isso, né, se a gente pensar diferentemente disso, se desvinculam, por absoluto, todos os fins perseguidos pela norma. Por esses mesmos fundamentos, as várias hipóteses que excepcionam a oposição à empenhorabilidade, previstas no artigo 3º da Lei do Bem de Família, têm merecido interpretação restritiva, por um lado, e extensiva, por outro, pelo STJ. Por que é restritiva por um lado e extensiva por outro? Restritiva no aspecto do imóvel ocupado, eventualmente, como eu disse antes, para fins de veraneio. Já extensivamente, no exemplo do caso em que se entende que a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Por isso que no caso de separação dos membros da família, ou seja, quando a família se dissolve, se afasta por uma questão de divórcio, por exemplo, a entidade familiar, para efeitos de impenhorabilidade do bem, não se extingue. Pelo contrário, surge em duplicidade. Eu tenho duas entidades familiares, uma composta pelos cônjuges e outra composta pelos filhos. Eu posso ter, então, uma casa em que eu tenho um ex-marido, uma outra casa que tenha a ex-mulher, uma casa que tenha os filhos, por exemplo. Então, a ponderação dos bens que se apresentam é a seguinte: de um lado, eu tenho o direito ao mínimo existencial do devedor. De outro, o direito à satisfação do crédito do credor, essa satisfação chamada executiva. Essa ponderação exige que o juiz, em cada situação particular, assegure a responsabilidade patrimonial do devedor, sem, contudo, sacrificar a própria dignidade do devedor. Civil e processo civil. Recurso especial. Indicação do dispositivo legal violado. Ausência. Súmula 284 do STF. Bem de família. Imóvel desocupado, mas afeto à subsistência dos devedores. Impenhorabilidade. Desnecessidade de provar a inexistência de outros bens imóveis. Artigo analisado. Artigo 5º da Lei 8009/1990. No caso em que estamos analisando, o Tribunal de Origem afastou a garantia legal da impenhorabilidade por entender que os documentos apresentados pela parte devedora não serviriam como prova inequívoca da destinação residencial do bem e de que se trata do único bem da entidade familiar. Ou seja, o que o tribunal local entendeu é que a lei do bem de família não se aplicaria ao caso em que nós analisamos agora. Os devedores residiam em outro imóvel, que não o penhorado, por força de relação de emprego. Eles não foram para outro imóvel por nenhum motivo que não fosse a relação empregatícia. Dessa maneira, mantiveram como domicílio seu imóvel próprio, o anterior, em que eles residiam antes da relação de emprego, e passaram a residir, então, em outro imóvel, localizado em outra cidade, alugado pelo patrão, pelo empregador. Assim, a despeito de não ocuparem ininterruptamente o imóvel, o que, aliás, seria impossível, em virtude do trabalho que era exercido e que foi exercido em outro estado da federação, os recorrentes não deixaram de tê-lo como moradia duradoura, definitiva e estável. Portanto, o fato de um imóvel encontrar-se desocupado durante todo ou grande parte do tempo em que os recorrentes permaneceram na outra cidade não lhe retira a natureza de bem de família. Esse é o entendimento do STJ, em contraposição ao entendimento do tribunal local. Por quê? Porque o motivo do afastamento tinha sido justamente o exercício de trabalho temporário fora da cidade de origem deles. Necessário, então, esse trabalho, a manutenção da subsistência da entidade familiar, o que bastou, pelo entendimento do STJ, para que se entenda estarem cumpridos todos os objetivos da lei do bem de família. Depois, o que a lei exige, na verdade, é a prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, ou melhor, de que está afetado a sua subsistência. Falar em família parece uma coisa antiga, e de fato é. O que nós devemos falar é entidade familiar. Pois bem, esse caso nos traz uma decisão que reforça a necessidade de se analisar as circunstâncias do caso, longe da simples aplicação da lei com base na lógica dedutiva. A velha
e batida subsunção do caso à regra. Nesse exemplo, a argumentação levada a efeito no acórdão baseia-se na interpretação constitucional e reafirma o entendimento de que não há como se pensar na melhor interpretação fora do exercício hermenêutico. A argumentação aqui se firmou na constitucionalização do direito, e aqui nesse caso do direito civil, e na possibilidade de interpretação extensiva quando se fala em garantia de direitos fundamentais. O direito ao mínimo existencial nada mais é do que o reflexo da proteção da dignidade da pessoa humana, que com o advento da Constituição de 88 se tornou o fundamento de todo o sistema jurídico brasileiro. É de se notar que a regra do artigo 5º não contempla a hipótese levantada no caso em análise, ou seja, a regra do artigo 5º da Lei do Bem de Família não previa a hipótese que foi analisada pelo STJ. Assim, é de se entender, então, que só foi possível chegar ao entendimento da impenhorabilidade pela interpretação conforme a Constituição, feita de modo extensivo, sob o argumento da posição do mínimo existencial. Ademais, o fato da matéria estar sumulada não afasta a necessidade de interpretação pela singularidade do caso. Acompanhe comigo. A impenhorabilidade é a característica de defesa, prevista em lei ou pela jurisprudência, contra a penhora de bem imprescindível à residência ou à manutenção alimentar de pessoa executada por dívida. Ela decorre exatamente do princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo ser a penhorabilidade dos bens aplicada nesse caso por ser prevalente no ordenamento jurídico a proteção à pessoa. Vocês conseguiram perceber, então, que a interpretação nesse caso se deu de forma extensiva pela proteção à pessoa e à dignidade da pessoa humana. Quando se fala em proteção do bem de família, se fala em dar uma vida digna à pessoa. Vida com dignidade é o supedâneo, a base de todo ordenamento jurídico. Todas as vezes que formos analisar algo ligado ao ser humano e à sua dignidade, pensemos numa vida digna. Bom, eu acredito que com tudo isso fica demonstrada a importância da hermenêutica, porque nós ficamos e enfrentamos uma situação em que houve uma ponderação entre princípios, um de proteção ao devedor, outro de proteção ao credor. A argumentação, o fundamento da decisão, a análise do caso concreto, tudo isso é de fundamental importância para que nós tenhamos uma decisão judicial válida do ponto de vista formal e com validez do ponto de vista material, ou seja, que consiga atingir o objetivo do judiciário, do sistema jurídico como um todo, que é a satisfação dos interesses postos em jogo. Esses interesses, claro, são contrapostos, um em relação ao outro, mas, na realidade, um deles deve prevalecer. E essa prevalência se dá pela argumentação. Então, queridos alunos, queridas alunas, creio também que esse nosso encontro tenha sido frutífero, pois pudemos analisar um caso concreto, lançando mão aqui de tudo que foi visto nas aulas anteriores. Para finalizar, não é demais lembrar que a leitura do artigo que disponibilizamos, bem como outros documentos e obras, e nesse caso aqui do acórdão, que também é disponibilizado a todos vocês, e a realização das atividades requeridas contribuirão e muito para uma melhor compreensão do tema desenvolvido nessa aula. Também é muito interessante que você participe dos fóruns de discussão. Em nosso próximo encontro, trabalharemos outro caso julgado no Superior Tribunal de Justiça. Até lá!